Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por teu amor revelado na cruz do Calvário, o Deus que nos salva, que nos perdoa, que nos redime, que nos restaura, que nos traz vida nova, vida plena, vida de Deus. Pai, ajuda-nos nessa hora a ouvir a tua voz, a aplicar a tua palavra aos nossos corações, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Vivendo a perfeita comunhão. O que você faria, meu irmão, para melhorar radicalmente a vida de comunhão, para transformar os seus relacionamentos? Por que essa pergunta? Porque nossa geração, ela suspira por relacionamentos próximos, relacionamentos íntimos, verdadeiros, reais. Mas somos pessoas imperfeitas nos relacionamentos, e ao que parece não conseguimos obter o que mais desejamos. Então, não se esqueça, o que você faria de melhor para mudar radicalmente, transformar os seus relacionamentos? É interessante que a primeira carta escrita pelo apóstolo João fala sobre um tempo de perturbação na comunhão. Em um tempo de perturbação, de falta de sossego e de paz no ambiente de comunhão da igreja do Senhor Jesus Cristo. É interessante que nessa época se levantou muitos ensinos, mestres ensinando outras verdades, na verdade falsas verdades, heresias, verdades camufladas, distorcidas, com intenção de desviar o sincero coração diante de Deus. Interessante que no contexto em que foi escrita essa epístola, essa carta, se pensava que o corpo era mau e que o espírito é bom. Logo, tudo aquilo que está na carne, tudo aquilo que está à vista do corpo, que pode tocar, sentir, através das relações, tudo é imperfeito e longe de alcançar a perfeição. Assim, desenvolvia essa mentira, os chamados gnósticos, amantes do conhecimento somente pelo conhecimento, totalmente desviados, separados, distantes do verdadeiro e real conhecimento, através de uma relação verdadeira com Deus em amor e com o seu próximo em amor. João escreveu com o objetivo de preservar a verdade, fortalecer a fé dos crentes e restaurar a comunhão. Ele nos mostra em sua epístola que não há comunhão verdadeira sem santidade, que não há comunhão verdadeira sem o ensino e a pregação da verdade. Não há comunhão verdadeira sem a experiência do sangue derramado na cruz do Calvário através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, podemos resumir nesta noite que só há possível comunhão
no povo de Deus, através dessa tríade, através da santidade, através da verdade e através da experiência verdadeira, uma experiência de fé, de transformação radical, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas que pensam que viver em santidade é estar separado de tudo e de todos. Precisamos entender que santo não é uma pessoa que não se suja, mas é aquele que sempre se lava nas águas preciosas, poderosas do perdão do Senhor Jesus Cristo. O texto nos deixa claro que somente o Senhor Jesus Cristo é quem purifica o nosso pecado. E que se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. Então, o fato é que nessa assembleia, nesse ajuntamento, todos nós somos imperfeitos em busca da perfeição, da comunhão sincera, verdadeira, íntegra e real, mas sabendo de início dessa verdade, nós somos imperfeitos. Em alguns momentos nós falhamos, mas o texto diz em 1 João capítulo 1, verso 9, conscientes do nosso pecado, das nossas imperfeições, dos nossos atos, muitas vezes de ódio, de raiva, que pode sim acontecer na vida de qualquer pessoa, na vida do crente, mas temos aqui um antídoto, um remédio para o problema do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Só é possível verdadeira comunhão e unidade no povo de Deus quando há uma boa confissão, uma relação verdadeira e sincera uns com os outros, em reconhecer que todos nós somos pecadores, redimidos, restaurados, alcançados pelo poder da graça do Senhor Jesus Cristo, e estamos caminhando rumo à perfeita e total perfeição. Precisamos entender, à luz desse texto de 1 João, que a comunhão ela começa através de uma atitude, de uma escolha, de uma decisão de caminhar diariamente com Deus. E o texto diz: mas se vivemos na luz, em outras traduções diz: mas se andarmos na luz, se desenvolvermos a nossa caminhada, o nosso trilho, a nossa vida em perceber em Jesus a nossa referência como guia, como diz o Salmo 100, nosso pastor, aquele que vai à frente, aquele que vai adiante de todos nós, nosso exemplo, que deve ser seguido em todos os momentos da nossa vida. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, poderemos alcançar a comunhão que Deus espera para a sua igreja. Andar na luz significa andar em conformidade com a natureza de Deus.
Andar na luz significa estar sincronizado com a identidade, com o lugar, com o aspecto revelador da pessoa de Deus. O Senhor habita na luz. Andar na luz significa ver tudo claro, não tem nada oculto, escondido, disfarçado, dissimulado. Viver em conformidade com o caráter de Deus é viver na luz. E isso, o verbo andar, nos chama a atenção para um estilo de vida contínuo, uma decisão diária, não apenas momentos isolados, não somente para um momento de um culto, de gratidão, de celebração, de louvor, mas isso nos leva a uma verdade, que precisamos expressar toda a nossa inteireza, pureza, transparência e sinceridade, numa relação viva e verdadeira com Deus e também com os nossos irmãos. O Salmo 139, ele diz que não há um ambiente mais alto no céu e no aspecto mais distante ou abaixo da terra que alguém possa se esconder, se desviar, se ocultar, ou dizer que Deus não sabe, ou que possa estar longe do alcance de Deus. Prescrutar, sondar, discernir nossos pensamentos, nossas intenções, nossas vontades e motivações. Meus irmãos, o nosso chamado é para andar na luz, como Deus está na luz. Não há comunhão com Deus se vivemos nas trevas. É interessante que algumas pessoas podem sentir algumas dificuldades com o humor do outro, a personalidade do outro, a forma como o outro se relaciona. Mas o chamado de caminhar, viver na luz é um desafio e é um chamado de Deus a cada crente que nasceu de novo, nasceu do alto, nasceu do poder do Espírito Santo e agora trilha um caminho de luz. Não há comunhão com Deus se vivemos em trevas. Não há comunhão com Deus se vivemos em um disfarce, em mentiras ou em trevas morais. Quem nasceu de novo anda na luz. Quem nasceu de novo ama estar com os irmãos em comunhão, junto em unidade no corpo, na família, na igreja do Senhor Jesus Cristo, por mais que reconheçamos as diferenças, mas o chamado de Deus é para cada um de nós andarmos na luz. Luz simboliza a santidade, verdade, pureza de Deus, que é descrito em João capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem que ouvimos de Deus, dele, e que agora lhe transmitimos. Que mensagem? Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Se Deus é luz, eu e você, como filhos da luz, devemos andar onde Ele está, na luz. Por mais que as tentações, as inclinações da carne, as questões ainda não resolvidas em nossos corações, mas precisamos decidir a viver na luz, porque Deus, Ele opera, se manifesta em um ambiente de transparência
total, plena. João exorta os crentes a viverem alinhados com essa luz, rejeitando todo falso ensinamento e todas as práticas pecaminosas. Deus como luz é símbolo da natureza santa e gloriosa. Certamente os irmãos estão aqui lembrados de Isaías capítulo 6, verso 3, quando Isaías entra no templo e vê a manifestação gloriosa, poderosa de Deus preenchendo todo lugar de luz de Deus, quando lá fora o ambiente era marcado por densas trevas de desunião, desesperança, desigualdade, desestrutura, mas o ambiente onde Deus opera e se manifesta a verdadeira luz. Deus como luz revela a sua presença gloriosa. E isso o Antigo Testamento nos ensina sobre a Shekinah de Deus, a manifestação do caráter de Deus, da glória de Deus. E isso em Êxodo capítulo 3, verso 21, nos diz: o Senhor ia adiante deles numa coluna de fogo, de luz, de plena luz, de luz gloriosa, incandescente, para os alumiar em um ambiente de densas trevas à noite. Caminhar com Deus é perceber a sua natureza e também perceber a nossa natureza falha. Ser chamado a caminhar na luz é um desafio a se mostrar plenamente diante de Deus, ver o outro como nosso igual, não como nosso inimigo. Deus como luz é fonte de direção e sabedoria, uma orientação divina. O Salmo 119, verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Provérbios 6, verso 23 diz que porque o mandamento é lâmpada, instrução e luz. Em 1 Pedro 1, verso 15 e 16, a palavra de Deus nos diz: mas assim como é santo aquele que nos chamou, e que agora entendemos em 1 João que ele habita na luz e que nos chama para viver uma conduta diferente, transformada por seu caráter, está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Meus irmãos, você tem vivido na luz? A sua vida é coerente com o que você professa? A comunhão com Deus em sua vida é uma verdade ou uma teoria? É algo visível, uma experiência que marca a sua trajetória, a sua caminhada na terra e que todo mundo pode ver? Lembro que em uma experiência de perdão, em um ensaio com um grupo muito grande, estávamos nos preparando para entrar em um estúdio de gravação, há muito tempo atrás. E nesse ensaio, a pessoa que estava na frente estava, às vezes, regendo, colocando as vozes, me lembro, mas surgia um ambiente de, às vezes, falta de atenção, um ambiente, às vezes, dividido. E por um momento me exaltei e fui diretamente à pessoa do líder do grupo e contrariei a atenção de todos ali e falei algo que não deveria.
E depois, meditando em casa e refletindo nas palavras que tinha saído da minha boca, fui até o líder do grupo e disse: meu irmão, me perdoe, nós somos irmãos em Cristo Jesus, e eu preciso pedir perdão a você. E eu me lembro que uma voz bem baixinha de uma pessoa e outras que estavam no grupo disseram: verdadeiramente ele tomou uma atitude de alguém que conhece a Deus, do Filho de Deus. A nossa marca, ou o nosso símbolo, o nosso distintivo é andar na luz, meus irmãos. A comunhão com Deus não pode ser uma teoria. A comunhão com Deus vista pelos outros, cantadas, faladas, não pode ser uma poesia ao vento, mas deve ser uma testemunha viva em meu e em seu coração por algo que alcançamos da parte de Deus, aonde fomos perdoados. E devemos perdoar aqueles que precisam de perdão. A comunhão com Deus deve transbordar em comunhão com os irmãos. Isso nós aprendemos nessa epístola, quando diz que Deus lhe espera a mais sincera e verdadeira comunhão dos crentes reunidos na igreja que compõe o seu corpo. Não existe comunhão vertical com Deus sem comunhão horizontal. Então é muito comum nos momentos de adoração algumas pessoas, se expressarem a Deus verticalmente, mas nós precisamos também observar como estamos horizontalmente. As nossas relações aqui dentro e as nossas relações para além dessas paredes, para aqueles que nos conhecem lá fora, de fato, eles vivem e expressam aquilo que pregam. Você se relaciona de fato com os seus irmãos na fé, em perdão, em graça, em misericórdia? Existe alguém que você precise perdoar essa noite? Buscar reconciliação. Quem anda na luz vive em unidade, não em divisão. Isso deve ficar muito claro para mim e para todos nós, meus irmãos. Se alguém que entra por essas portas, apesar das suas escolhas, da sua tragédia pessoal, da sua biografia de vida, deve ser abraçado, acolhido, atraído diante da presença de Deus, como o Senhor Jesus Cristo fez em João capítulo 4, sem acepção de pessoas, sem olhar de fulminar o outro, mas um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão e graça. Que essa congregação seja sempre um ambiente marcado por luz no coração, na mente, na relação de um com os outros, reconhecendo que já fui perdoado e posso oferecer perdão. Mas precisamos entender outra lição nesse texto, é que a base da comunhão para a nossa relação, para os crentes no corpo de Cristo Jesus, só é possível por meio da experiência do novo nascimento, de uma vida transformada, de uma vida ressuscitada, por meio da experiência do sangue do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, verso 7: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É Ele que nos capacita a viver em igualdade. É Ele que nos capacita a viver em comunhão. É Ele
que da altura da cruz abriu seus braços e diz: está consumado. Todos pecadores, outrora que seriam condenados à morte, e ainda muitos o são por desobedecer a voz de Deus. Precisamos entender que só há comunhão através do sacrifício do Senhor Jesus. Só há comunhão através da expiação, da entrega do Filho de Deus. Só há comunhão verdadeira aqui entre nós e uns com os outros, olhando para Jesus como nosso exemplo de vida sacrificial. A comunhão não é fruto do nosso mérito, da nossa capacidade, do nosso esforço. Eu posso viver em comunhão, eu tenho condições de viver em comunhão, eu sou forte para resistir o coração duro, muitas vezes o caráter do outro, a personalidade difícil do outro. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que é possível viver em comunhão somente através do sangue transformador do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos torna limpos e justos e aceitáveis diante de Deus. Você confia no sangue do Senhor Jesus Cristo? Confesse seus pecados nessa noite. Através do sangue do Senhor Jesus, entenda que só é possível viver em comunhão, vida transformada, casamento transformado, relacionamentos transformados, famílias transformadas. Você já percebeu que muitas vezes a gente quer, pelo capricho, pela força, transformar o outro, mas como é difícil. Jesus, ele já fez isso na cruz do Calvário. Por isso que o nosso posicionamento e a nossa resposta diante do Senhor é crer na transformação poderosa do seu sangue remidor em nossa vida, para vivermos a vontade de Deus na relação com o outro, percebendo que o outro também foi alcançado, é salvo, pode ser redimido e restaurado. Possamos, meus irmãos, nessa noite decidir a viver em comunhão, como aprendemos em 1 João. A comunhão com Deus, ela é um chamado de Deus para andar na luz. A comunhão com Deus, ela é possível ao ponto que experimentamos as promessas de Deus e internalizamos ela em nosso coração. Precisamos andar na luz, buscar a verdadeira e sincera comunhão e a confiar somente no sangue do Senhor Jesus Cristo para expressarmos a mais bela e verdadeira comunhão uns com os outros. Tem marido difícil, tem esposa difícil, tem família difícil, tem pessoas difíceis, tem pessoas que batem o pé e não querem mudança e transformação pessoal. Mas precisamos entender nessa noite que está no nosso meio aquele que pode todas as coisas, se decidimos por transformação e por mudança pessoal. O grande objetivo do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas é nos levar a uma transformação diária, contínua e permanente. Por isso que o texto diz: andar como Ele andou e Ele está na luz. É um grande desafio para as nossas vidas, para cada um de nós. Vamos ficar em pé? Vamos dar graças ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão se temos, ó Deus, não cumprido, Senhor, a tua voz, o teu mandamento de amar ao Senhor em primeiro lugar. Te pedimos perdão, Senhor, se temos falhado em amar o nosso próximo.
ó Deus, muitas vezes palavras duras de ódio, de intriga, ó Deus, de raiva, ó Deus, te pedimos perdão. Que haja perdão, que haja restauração, que haja reconciliação, que haja esperança, que nós sejamos agentes de esperança, de restauração, de resposta na vida do outro, na vida, Senhor, dos nossos familiares, do nosso cônjuge, da nossa família, dos nossos amigos, irmãos e vizinhos. Que nós sejamos luz para aqueles que estão em trevas, para aqueles que estão, Senhor, distantes, separados, desgarrados do Senhor, possam ver em nós um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, transformada pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós queremos, Senhor, e suplicamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.